Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, e Samitiba, parte 1, Educação como vive a família hoje, capítulo 1, Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda. A gente estava vendo o texto de ontem, As Armadilhas da Culpa. Aí, como ele era muito longo, a gente deixou para fazer a segunda parte hoje. Então, vamos ver a segunda parte aí. A mulher precisa tomar muito cuidado para não transformar seu amor de mãe numa doação que atropela o filho em vez de educá-lo. Pouco adianta o médico tentar tranquilizá-la, explicar que o problema é muito mais abrangente e complexo e que ela está com tripla jornada de trabalho, como profissional, rainha do lar e mãe. Em geral, a mãe que trabalha fora assume a culpa sozinha e assim o pai sai livre. A grande armadilha da culpa origina-se exatamente em não abrir mão dessa tripla jornada, assumindo responsabilidades que extrapolam a capacidade de ação e reação da mulher. É querer ser onipotente. A maior parte das mulheres deveria aprender a colocar limites em suas próprias ações e a desenvolver capacitações nos diversos componentes da família, para a realização de tarefas que não cabem obrigatoriamente só a ela. Certa vez atendi uma mulher de 45 anos que começou a desenvolver crises de pânico. A cada 2 ou 3 dias ia para o hospital achando que estava morrendo do coração. Tinha 2 filhos adolescentes e trabalhava com o marido, de 55 anos, numa empresa própria de prestação de serviços. Os 2 foram colegas na faculdade e tinham a mesma formação. Mas, de certa forma, reproduziam no trabalho o velho esquema familiar. Ela ficava na empresa, ele saía para fazer contato com os clientes. Essa mulher reunia 2 componentes favoráveis ao pânico, os cromossomos e os comossomos. Cromossomos, na família havia outros panicosos aí. E os comossomos é a questão do comportamento. Seu comportamento era o de trazer para si todas as responsabilidades. O pânico foi desencadeado pelo estresse de cuidar do marido e da educação dos filhos, tocar a casa, a empresa, uma vítima da própria onipotência. Julgava-se insubstituível. Quando descobriu que sofria de pânico e iniciou o tratamento, os remédios mexeram com seu libido, perdeu o entusiasmo sexual. O marido começou a reclamar. Ela nem percebia quanto era cobrada por ele. Houve períodos em que chegou a dormir apenas 3 horas por noite. Afinal, sentia-se totalmente responsável pela felicidade do marido, dos filhos e do bom andamento da casa e da empresa. Não é o fato de trabalhar fora que prejudica a mulher, a criança e a família, mas a postura de culpa que a mãe assume na volta ao lar. Mal entra em casa, ela corre a atender todo mundo, sem se dar sequer o direito de um descanso. A mulher que trabalha fora deve exercer outro tipo de papel como mãe e administrar a casa de modo diferente. Não pode exigir de si o mesmo que se espera de uma mãe que ficou o dia inteiro no lar. Ela se tornou uma mulher globalizada, mas ainda não integrada. A mulher integrada faz com que o ambiente doméstico seja diferente, com filhos mais independentes e cooperativos que ajudam no andamento da casa e na rotina familiar. Enquanto ela está fora, a responsabilidade de manter a casa em ordem cabe aos filhos, que lá ficaram. Em vez de arregaçar as mangas e arrumar a bagunça, a mulher integrada exige que os filhos arrumem tudo e que da próxima vez a casa esteja em ordem quando ela chegar. Então, ao invés, de se sentir culpada, da mulher ser totalmente assim, ela se martiriza, A mulher, ela se julga, às vezes até, como que eu posso dizer? Inútil, Ela vai se subjugando, porque ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer que a empresa... Eu trabalhei em oficina mecânica por 3 meses, com um ex-namorado. E na época eu já estava aposentada. Se eu estivesse trabalhando fora, eu acho que eu tinha entrado nesse quadro aqui. Porque eu queria que tudo corresse bem lá na oficina onde ele trabalhava, que era serviço dele, não era meu. Eu queria que tudo corresse bem dentro de casa, sendo a mulher ideal para o cara. Eu queria dar conta como mãe, mesmo que meu filho na época tinha saído de casa, mas eu ainda queria estar de olhos nele, tentando auxiliar no necessário. Eu queria continuar sendo amiga das pessoas, ajudando as pessoas nas suas dificuldades. Então, assim, eu vou me estendendo. E nessa de me estender, eu tenho certeza que se eu tivesse ficado muito tempo nessa situação e ainda trabalhando fora, eu teria entrado nesse quadro aqui de ansiedade, de pânico, porque a gente se sobrecarrega assim, e teve momentos da minha vida que eu me sobrecarreguei.
não a esse ponto do serviço do outro, mas no meu próprio serviço, em casa, com o filho, com o marido, eu queria que tudo tivesse redondinho. Sabe aquela história de querer levar o café na cama, mesmo você esgotada fisicamente? Pois eu fazia isso, né? Então, eu sei o que é essa cobrança. Quando as coisas estão dando certo, a gente nem fala parabéns para nós. Mas quando tá dando errado, meu Deus, quem se cobra é horrível. É horrível. Porque a gente fica, meu Deus, onde foi que eu errei? O que é que eu tô falhando? O que eu preciso fazer? Aí você fica naquela neura e é onde surge essa crise de ansiedade ou de pânico, né? Porque o teu corpo explode. A tua cabeça começa a trabalhar tão contra você mesmo que o teu corpo explode. Ele não aguenta, né? Ele vai mostrar para você que tem alguma coisa de errado. Aí é aquele momento que a gente fala que Deus fala, olha, devagar, né? Você vai ter que pegar um tempo da empresa, você vai ter que pegar um tempo da sua casa, você vai ter que ficar deitado sim, gostando da ideia ou não, porque você precisa de descanso. E se não vai pelo amor, vai pela dor, mas você vai precisar. Então, muitos de nós, mulheres, acabamos caindo nesse labirinto de tantos afazeres que a gente acaba falando, não, mas o que acontece, gente, comigo? Por que eu faço isso? Né? E a gente não encontra solução, porque a gente fala assim, mas eu já nasci assim, eu sou assim desde sempre. É a hora de mudar, né? Hoje em dia não é mais a mãe que faz tudo, porque a mãe não está dentro de casa, a situação é diferente. Ela não pode deixar de assumir as responsabilidades de mãe, mas ela também não pode se sobrecarregar com atividades, com coisas que não é dela. Ela tem que dividir a responsabilidade com o homem, sim. Mesmo que o serviço dele seja mais duro, seja mais pesado, não interessa. Os dois têm que chegar em casa, os dois têm que cuidar da casa, os dois têm que cuidar dos filhos. E os filhos vão crescendo e vão cuidando dos pais também, da casa e das outras obrigações. Não é só essa história de filho só estuda, porque a mãe faz tudo por ele. Hoje em dia, não. Tem muita coisa que precisa ser adaptada, equilibrada, porque as famílias perdem, inclusive, os vínculos com isso, né? A mãe fica completamente ausente para o filho, por mais que ela queira dar atenção, ela tá tão ali pegando sujeira, pegando a bagunça do filho para arrumar, para colocar no lugar, que ela não consegue dar atenção para o filho. Então, se cada um fizesse sua parte, né? Chega em casa, o filho estava em casa, então ele lavou a louça, ele deu uma passada de pano na casa, a mãe não vai ter que fazer isso. Então, ela vai chegar, ela vai fazer a janta lá para a família, o marido vai estar junto para fazer essa janta, depois os dois vão tomar banho, né? Depois os dois vão sentar no sofá junto com o filho, ver como é que foi o dia, conversar, porque vai sobrar tempo para isso. Mas todos juntos. A história da mulher se sobrecarregar e se culpar, principalmente porque as coisas não estão caminhando bem, não dá certo. A mulher se estressa, a mulher fica adoentada, e que nem foi falado aqui uma parte, né? Acabou até o libido da mulher porque ela teve que fazer tratamento. E aí? Não é pior? Então, antes que chegue nesse grau, porque aí começa a ter um problema sexual no casal, aí começa a dar crise no casamento também, né? Vira uma bola de neve, né? Então, antes que chegue a esse ponto, é importante que cada qual exerça o seu papel, que seja colocado tipo super nani mesmo, sabe? Aqueles quadrinhos lá, fulano, você vai fazer isso, isso e isso. O marido tem isso, isso e isso, a mulher tem aquilo, aquilo, aquilo. Cada um sabe da sua obrigação e tem que fazer a sua obrigação, porque quando um não faz, sobrecarrega o outro. E gera problema, inclusive, de saúde. Então, ninguém quer isso nas famílias, não é isso? Então, a gente vai trabalhar sempre em razão de que não sobre mais para um do que para outro. Se a gente for levar esse texto em razão do professor, porque eu falei que eu ia pegar os textos aqui e algumas vezes eu ia estar trabalhando paralelo ao caso, né, de professor. Então, se a gente for levar essa questão aqui para o lado profissional do professor, das pessoas envolvidas com educação, a gente vai entender o seguinte: tem professor que fica sobrecarregado, fica doente, se culpando do quê? Do não progresso do aluno. A gente é tão sobrecarregado de coisas para fazer que vem de secretarias ou que vem de diretorias de ensino, que quando chega a vez da gente dar atenção para o aluno, a gente não consegue. Porque o principal seria o aluno. Nós, professores, nós nos formamos para dar aula para o aluno. Mas o que acontece? É papelada para a gente preencher,
é documento, é relatório, é ficha, é um monte de coisa que vem que muitas das vezes quem está lá em cima nem lê, passa batido. Eles dizem que é importante, que é importante, que é importante, que está dentro daquilo que a gente é obrigado a fazer, mas muitas das vezes não tem retorno nenhum. Eu já cheguei a responder às secretarias, às vezes, e não tive resposta. Eles me questionaram a minha forma de dar aula, eu respondi, esperava deles um parabéns, ou então você está errada, e nem isso. Então, assim, a gente vê o descaso de muitos que estão acima do professor, né? E que sobrecarregam ele de tarefas que às vezes a secretaria, a supervisão, coordenação, talvez, eles poderiam pegar essa parte, que é uma parte mais administrativa, e deixar o professor com o trabalho dele, que é o aluno dele. Ver qual é a didática que ele vai usar para atingir aqueles 30, 40 alunos na sala de aula, dar condições para aquele professor desenrolar a aula dele, né? Mas cada um fazendo a sua parte. E não é o que acontece. Muitas das vezes tem coisas lá em cima que é deles, mas eles mandam pra gente. Cansei de dia de reunião de pais, isso acho que foi todos os anos da minha vida, a gente levar na última reunião de pais, que eu julgo ser assim importante tanto quanto as outras, porque é um momento que aquela criança está sendo aprovada ou reprovada, que a gente quer ter tempo para conversar com os pais, para direcionar os pais, o que precisa ser feito para o ano seguinte, como que vai ser essa mudança de série ou não, né? Muitos alunos que eu reprovei, eu precisava de mais tempo com os pais para orientar o porquê da reprovação. E aí vinha pra gente o quê? As fichas de rematrícula. O que é que tem que fazer a ficha de rematrícula? É secretaria de escola. Desculpa, é parte administrativa. Eu sempre fiz para evitar encrenca. Essa é a real. Algumas vezes porque gostava da secretária, via que estava sobrecarregada, mas poxa, é a obrigação dela, sobrecarregada ou não, a ficha de matrícula, rematrícula, é uma obrigatoriedade de documento de secretaria de escola, não é de professor. O professor não tem que fazer isso. E a gente fazia. Então, eu tinha que pegar aquela reunião com os pais me espremendo, professora, eu tenho que ir embora porque eu estou em horário de serviço, não sei o que, a senhora fala rápido. Eu tinha que correr para dar os recados para os pais e ainda sentar lá e esperar um por um vir assinar a rematrícula na minha reunião. Porque se fossem fazer isso na secretaria, tudo de uma vez, a secretária era uma só, ela não dava conta, né? Mas isso eu achava sempre uma falta de planejamento, porque se é para assinar a rematrícula, então faz o seguinte, a gente tinha 5 salas na época, depois veio a sexta, mas em geral sempre foi 5 salas por período, então que pegasse uma sala de cada período, naquele dia de reunião de pais, depois daquele dia, ia convocando, olha, vem aqui agora a turma A, né, no outro dia, depois a turma B, no outro dia, e assim por diante. Depois dava para fazer a rematrícula, porque não é um documento que precisa ser feito hoje para entregar amanhã. Não é assim que funciona. Mas a falta de planejamento e às vezes também essa história do eu vou dar, ninguém vai reclamar. E ficava por isso mesmo. 32 anos eu fiz rematrícula de alunos sem ser secretária de escola. Então, quando a gente pega o que é do outro, sobrecarrega sim. E lá na minha aula, quem é que vinha me ajudar? Quem é que vinha me ajudar na minha reunião? A dividir comigo as coisas que eu tinha que falar com os pais. 30, 40 pais numa sala de aula esperando que eu falasse sobre os seus filhos. Então, é aquilo. Em casa, se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. Numa escola, se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. Cansei de varrer a escola. Cansei de varrer minha sala de aula. Cansei de passar pano na minha sala de aula. De chegar a jogar cloro no chão da minha sala de aula, de recolher lixo da minha sala de aula. Por quê? Porque o funcionário tem pouco. Cansei de ouvir essas histórias. Quando não tinha funcionário para limpeza, quem limpava? A professora. E isso sobrecarrega? Lógico que sobrecarrega, com certeza, porque eu estou fazendo uma obrigação que não é minha. Então, dentro do ambiente escolar, é importante um diretor que tenha consciência de cada tipo de atividade dos setores, dos seus funcionários, para que ele saiba planejar tudo isso de forma que não sobrecarregue ninguém. Mas geralmente a gente tem, principalmente, né, cargos comissionados, que são pessoas que não têm um gabarito para ser diretor,
mas porque conhece um vereador, porque conhece um secretário ou qualquer outra pessoa ligada na política, acaba entrando naquele cargo de diretor. Isso na prefeitura. As prefeituras em geral são dessa forma. Mas quando o diretor ele é efetivo, ele tem uma responsabilidade maior no cargo e com as pessoas com quem ele lida. Eu trabalhei no estado com diretor efetivo e a posição, o posicionamento do diretor era completamente diferente. Parecia ser o pai de uma casa, colocando ordem nos filhos e na mãe, colocando cada qual no seu devido lugar. Eu tive diretor que fazia isso, ele passava de sala em sala. Professora, está precisando de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Ah, a lixeira estourou. Não, então amanhã já tem outra lixeira aí. Então a cortina tá suja. Vou arrancar a cortina, viu, professora? Vou lavar todas essas cortinas. Então, eu via isso, claro, quando era um diretor efetivo e quando era um cargo comissionado. A diferença é gigantesca. Não existe planejamento praticamente aos cargos comissionados. Até porque eles não sabem quanto tempo vão ficar no cargo. Então estão ali esperando o quê? O momento de... Mudou o governo, mudou o cara que colocou eles lá dentro, saiu, eles são obrigados a sair também. Geralmente é assim, né? Alguns conseguem sobreviver porque conhecem um monte de gente, então tem um monte de gente que indica. Mas o cargo diretor eu acho que é o cargo principal dentro de uma escola, né? Para colocar ordem, para planejar as coisas, como dentro de casa a cabeça geralmente é a mulher, né? Mas tem que saber dividir. O diretor, quando ele divide com o vice-diretor, quando ele divide com o coordenador, ele também se sente mais livre para fazer mais coisas. E eu já vi diretor ficar sufocado, de ficar doente, porque não tinha um vice-diretor comprometido, porque tinha uma coordenadora omissa. Então, assim, dentro do ambiente escolar, é necessário também que o quadro de docentes, o quadro de diretor, de coordenador, de faxineiro, de merendeiro, que todos falem a mesma língua. É importante que cada um faça exatamente o seu papel. E infelizmente existe muita coisas assim que não dá para contar, mas que quando a gente escuta no noticiário, o aluno matou a professora, deu tiro dentro da escola, não foi à toa. Tá faltando organização. Está faltando disciplina de aluno, mas está faltando organização do quadro, de professores, de gestores. E lá, não, pessoal da faxina, pessoal da merenda, está faltando organização e seriedade, onde cada qual tem que assumir o seu papel. A partir do momento que cada um assumir o seu papel, esses quadros de violência dentro de uma escola, eles vão reduzir. Eu vou até longe, viu? Eu acredito que vão até acabar, mas precisa de organização e disciplina.